Olá! Agora nós vamos traçar o molde no papel. Mas calma, não precisa saber desenhar. Basta usar as réguas. Você vai pegar a sua folha de papel pardo e os demais materiais de modelagem e colocar sobre a mesa. Também vai precisar das medidas que anotou. Pegue o seu celular ou notebook e deixe por perto para ir assistindo e fazendo junto. Pause o vídeo e volte sempre que tiver dúvida. Pergunte se precisar esclarecer algum ponto. Aqui no desenho técnico da peça, nós podemos ver o nome dos moldes que vão ser feitos. Então, você pode observar que tem alguns que são essenciais e outros que são opcionais. Você pode optar por não colocar bolsos, por exemplo, se quiser facilitar. Mas pode deixar o molde pronto e depois não utilizar. Pegue o papel pardo onde você vai desenhar o seu avental e dobre ao meio. Se depois você perceber que faltou, não tem problema, é só colar outro pedaço de papel com cola ou com fita colante, durex ou fita crepe. Quando abrir o papel, vai estar marcada essa dobra. Aí facilita utilizar essa dobra para encostar a régua ali e fazer o traçado da linha central. Então você encosta a régua ali na dobra e risca desde cima até embaixo. O tamanho da linha é a soma da linha da cintura até o peito e da cintura até o joelho. A soma, né, aqui deu 70, você traça a linha com essa medida. Faça um tracinho para marcar o início da medição nessa linha reta. E a partir desse início, coloque a medida que deu da distância entre o peito e a cintura. Aí você faz um tracinho na linha e escreve cintura, né? Para você saber que é ali naquele ponto que você vai colocar a medida da cintura horizontal, né? A medida tirada com a fita métrica. Como a gente está fazendo só a metade do molde, não o molde inteiro, a gente divide por 2. Então, como aqui deu 66, dividido por 2 dá 33. Para colocar essa medida, a gente precisa usar o esquadro da régua. Então, como esse esquadro ele já é todo quadriculado, basta colocar a linha do zero ali alinhada com a linha que já está marcada no desenho. E aí é só traçar. Com o uso da régua esquadro, nós conseguimos fazer uma linha retinha em relação à outra linha, quer dizer, em ângulo de 90 graus ali, formando um canto perfeito. Quando chegar no final da linha, faça um tracinho para delimitar. Bom, aqui deu 33, então eu fiz o tracinho no 33, você marca na sua medida. A seguir, você vai marcar a medida vertical do comprimento entre a cintura e o joelho. Marque um traço na linha para delimitar essa medida e escreva joelho nesse ponto. Aqui nós estamos marcando o comprimento do avental. Isso é opcional. Ele pode ficar nesse comprimento ou mais curto. Eu vou fazer mais curto. Então vou subir a partir da marcação do joelho 15 centímetros. Mas isso é opcional, você pode subir menos. Eu estou subindo esses 15 centímetros porque ainda pretendo colocar um babado que vai aumentar o comprimento. Então, no final, ele fica com menos 20 centímetros e mais 5 do babado. Então, ele fica 15 centímetros menor que o joelho. Se você quiser fazer igual, faça da mesma forma, mas a tendência é que sempre seja mais comprido do que isso. Aí, na linha acima do babado, você vai traçar uma linha reta em esquadro. Essa linha não precisa ter medida, é só um apoio. Agora você vai usar sua régua curva para traçar a lateral do avental, que é curva. Então, nessa posição, nós vamos conseguir uma lateral curva. E não tenha medo de errar ao traçar a curva, porque é normal, a curva não é tão fácil de usar, assim, quem não tem muita experiência. Mas se o desenho não ficar bom, você está fazendo a lápis, é tranquilo de refazer o desenho, tá? Não tem problema. No início da reta, você vai traçar uma linha de 10 centímetros.
em esquadro com a linha que está já desenhada. Em seguida, você vai ligar a ponta desses 10 centímetros traçados, que é a região do peito, com a região da cintura, com a outra ponta ali da cintura. Dessa forma como está sendo mostrado no vídeo ali com o uso da régua curva. Eu estou posicionando a régua desse modo porque o início do risco ali ele é reto. Então aqueles 10 centímetros ali do peito, ele desce levemente reto e depois é que ele vai fazendo a curva até chegar na linha da cintura. Então por isso que se usa a régua nessa posição. Depois você pode virar e completar ou não, ou pode ser que dependendo do tamanho do seu avental já consiga completar direto. Aqui começa uma parte que é opcional, você pode optar por não fazer esse bolsinho, que ele é um pouquinho complicado na parte da costura. Mas se quiser fazer, vai marcar 4 centímetros abaixo daquela primeira linha de 10 centímetros do peito, da linha horizontal. E nessa marcação de 4 centímetros, fazer uma linha de 5 centímetros, porque o bolsinho tem 10 centímetros. Como a gente está fazendo a metade, então ali é 5. E agora você vai marcar a posição dos bolsinhos aplicados. 10 centímetros na horizontal e 8 centímetros na vertical. Depois a gente fura o molde e deixa marcado para saber aonde deve ser posicionado o bolso na hora da costura. Embora isso possa mudar, se você não gostar da posição depois, antes de aplicar realmente o bolso, pode mudar. Mas precisa marcar no molde. Para isso, basta marcar os 4 cantos, de acordo com o tamanho que você definiu que vai ser o seu bolso. Aí eu estou fazendo pequenininho, estou fazendo 10 de largura por 8 de comprimento, de profundidade. Mas pode fazer bem maior ou fazer um só, é opcional. Mas o tamanho que for, você vai marcar ali, deixar os 4 cantos marcados no molde para depois ajudar a posicionar ele. A alça de cima é bem fácil de colocar no lugar, mas a gente deixa marcado no molde até para lembrar que tenha as alças de cima, né? Então coloca ali 4 centímetros, porque é 3 centímetros mais 1 da costura, na parte superior do molde. E a faixa da cintura, ela vai na lateral do molde, né? A marcação é de acordo com o tamanho da faixa, no caso aí ela tem 5 centímetros. A margem de costura é uma linha paralela que vai ser desenhada em torno de todo o molde. Então ela reproduz o molde que está dentro 1 centímetro para fora. É a margem de costura, é onde a agulha vai pegar no tecido, costurar e deixar 1 centímetro de margem para dentro da roupa, né? E eu coloco sempre a margem nos meus moldes porque é mais fácil colocar no papel do que riscar no tecido. Dependendo do tecido pode ser difícil. Esse não, porque é algodão, né? Até seria fácil. Mas tem tecidos que ele sai do lugar quando a gente marca com giz. Então eu já coloco no molde e não tem perigo de esquecer na hora de cortar. Então você vai colocar ali em volta de todo o molde, né, essa linha paralela de 1 centímetro. A régua esquadro, ela já tem essa linha marcada, então facilita muito, fica bem rápido para fazer. Depois de colocar o nome no avental, você vai recortar, mas para ele não sair do lugar, coloque alfinetes.
Eu preciso anotar na barra que vai um babado, que aquela peça continua para baixo, né, com a costura do babado. Então eu anoto ali. E para saber qual é a medida que esse babado tem que ter, eu vou medir a curva. Quando eu meço a curva, nesse caso aí deu 60. Então eu multiplico por 2, porque o molde está dobrado, né? Então deu 1,20 ali. O meu babado ele tem que ter o dobro disso, tem que ter 2,40. Mas aí quando a gente for fazer o babado, a gente vê. Quando eu abri o molde, eu percebi que a curva não estava tão redonda quanto eu gostaria. Então, eu fecho de novo, né? E vou acertar essa curva, deixar ela mais arredondada da maneira como eu imaginei o desenho. Então, sem problema nenhum, se a curva não ficou boa, você ainda pode acertar aquilo ali. Mesmo que corte demais, também pode emendar um papel e refazer, não tem problema. Porque só quando a gente abre mesmo a molde inteiro, assim que a gente percebe como ficou realmente a forma, né? Então a gente pode refazer essa curva. Vou prender para poder recortar e vou conferir se agora então essa curva já está da forma como eu imaginei. Ainda não ficou boa. Ainda tem umas pontas ali que deixa meio quadrado, então vou de novo utilizar a régua para ver se eu consigo a forma que eu quero realmente, mais arredondada. Pronto, agora ficou bom, não preciso mais mexer. O molde da alça da cintura tem a partir de 70 centímetros de comprimento. Para tamanhos bem pequenos, para tamanhos maiores vai ser mais que isso, 1 metro e pouco. Quanto mais tiver, mais o laço vai ficar comprido quando cruzar na frente do avental. E de altura ele tem 5 centímetros pronto. Então a gente já faz ele com 10 para que ele já fique com uma dobra pronta, só precisa costurar de um lado. Você vai traçar o seu retângulo com 10 centímetros e a largura que você quiser. Então vai ser 10 centímetros por 70, por 80 ou por 1 metro. Aí você que sabe, mas 10 centímetros ele vai ter. Em seguida, você vai colocar a margem de costura de 1 centímetro em toda a volta. Agora vamos traçar o molde do babado.
ele tem 5 centímetros pronto. Então é o mesmo caso do anterior. Ele fica com 10 centímetros, então, para já ter a medida total. E na largura, 2,40. Mas nós não vamos fazer um molde tão comprido assim de 2,40. Nós vamos fazer uma metade dobrada e depois outra metade dobrada. Aí nós conseguimos o valor total. Você vai desenhar um retângulo de 10 centímetros, para ficar o babado dobrado já, por 60 centímetros. E vai escrever dobra, porque daí quando você dobrar um tecido de 1,40, ele vai ficar com 1,20. Aí é possível você cortar com tecido de 1,40 dobrado. Aí você corta uma vez, retira o molde, posiciona de novo e corta a segunda vez. Você vai ter duas metades de 1,20, que dá 2,40 emendando. As alças que amarram no pescoço têm 3 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento. Então, o nosso retângulo vai ter 6 centímetros, para ela já ficar dupla, por 50 centímetros. Depois é só traçar a margem de costura de 1 centímetro em toda a volta do retângulo. Vamos traçar um molde do bolso, que no meu caso aqui é um bolso bem pequenininho, de 10 de largura por 8 de altura. Você pode fazer outro tamanho, bem maior. Aí você traça o retângulo com o tamanho que você deseja o bolso pronto. Atenção para a margem de costura do bolso, que ela é diferente. Na boca do bolso são 3 centímetros de margem e em volta do bolso 1,5. Na aula da costura você vai entender por que tem essa margem diferente em volta do molde do bolso. Então faça dessa forma, 3 centímetros em cima e 1,5 nos outros 3 lados. Depois de recortar o molde, você vai ter que fazer uma coisa chamada gabarito. É um papelzinho duro, tipo uma cartolina ou um papel cartão, que é o que eu estou usando ali, no qual você vai riscar
o tamanho do bolso pronto, no meu caso 8 por 10. Claro que a aplicação do bolso é opcional, mas se for fazer um bolso, tem que fazer o gabarito no tamanho do bolso. O bolso embutido, que fica na parte do peito do avental, também é opcional, mas se você for fazer, você vai traçar um retângulo. A largura dele é 2 centímetros maior que o tamanho do zíper. O meu zíper vai ser de 10, então ele tem 12. E o comprimento é opcional, mas é em torno de 20, 25, 30 no máximo. Depois você vai traçar um retângulo de 10 centímetros, que é o tamanho do zíper, 2 centímetros abaixo da borda superior do bolso. É um retângulo de 10 por 1. Depois você vai recortar em volta do retângulo e dentro você vai vazar aquele espaço de 10 centímetros por 1, ou mais se for o tamanho do zíper maior, né? Você vai recortar ali em volta e deixar aquele espaço vazio. Nessa aula, você aprendeu a traçar a lápis no papel pardo todas as partes do molde, com base nas medidas que você tirou do corpo com a fita métrica. Na próxima aula, vai usar esses moldes para cortar o tecido. Até lá!